sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. E depois, me acompanhe em Números no capítulo 13. Enquanto você vai localizando, livro de Números, quarto livro da Bíblia, capítulo 13. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: alguns anos atrás, estava falando desses programas que viemos gravar aqui, o Sub-12, são mensagens de no máximo 12 minutos. Durante muitos anos, meu filho, e depois se uniu a ele um irmão que nos ajuda, gerenciando a parte de comunicação do nosso ministério. Eles ficavam no meu pé dizendo: pai, o senhor tem que gravar vídeos menores, a vida do povo é corrida. Tem gente que olha para aquela mensagem, sabe que é uma bênção, mas quando vê que é 1 hora, diz: quando tiver tempo eu olho. E ele ficava no meu pé, e eu durante muito tempo sustentava aquele discurso bem velha guarda, tiozão. Dizia: me recuso a dar pouca comida para quem não tem fome. E eu bati o pé durante muito tempo, dizendo: não faço. Mas um dia eu estava lendo o livro de Abacuque, e de repente eu vi Deus falando com o profeta: escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. De repente falei para Deus: ué, tem um versículo para quem está com pressa, que a gente tem que facilitar a vida dele, e aquilo me deixou em crise. E eu fui orar a respeito, porque até então era só a minha opinião. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: filho, quando você entende que tem a oportunidade de falar a pessoas que não vão parar 1 hora, não significa que você tem que parar de pregar aquela mensagem que normalmente você faz. Aliás, o Senhor falou comigo naquele dia, ele falou: na verdade eu quero que você abra o leque para os dois lados. Grave vídeos pequenos para alcançar esse público. Mas o Senhor me diz: abra o leque para o outro lado e dê muito mais alimento para quem tem fome. E o Senhor disse: eu quero que você comece a gravar cursos que você vai disponibilizar como videoaulas. E nós temos uma escola, você pode acessar isso depois, se tiver interesse, no nosso site, orvalho.com, mas nós temos lá um endereço, você pode cair direto, que é o escola.orvalho.com. Só dos meus cursos, tem mais de 20 cursos nesse momento já disponíveis, acredito que passamos a marca dos 25, mas temos cursos de vários outros professores. Eu não conheço, se alguém souber me avise, não conheço ninguém que disponibilize os cursos tão baratos e acessíveis. A nossa ideia é promover o ensino bíblico, E lá tem muita coisa. Tem cursos de capacitação para a sua vida cristã, capacitação doutrinária, ministerial, É um self-service. Você não tem que entrar lá: vou fazer um curso que dure 1, 2 anos. Você entra e diz: me interessa isso, Tem gente que diz: pastor, eu quero aprender sobre a tipologia do tabernáculo. Tem curso. Não, o que me interessa é escatologia, o tempo do fim. Tem curso. Não, eu quero saber as coisas do Espírito Santo. Nós temos um chamado Escola do Espírito, que é a junção de 3 cursos. 20 aulas sobre vida no Espírito, 16 aulas sobre os dons do Espírito Santo e mais 16 só sobre oração em línguas. São 52 aulas. Então, eu não vou gastar tempo demais falando do que nós temos, mas quero deixar um encorajamento, principalmente para os fominhas, aqueles que querem não apenas crescer, mas não querem perder tempo e querem se capacitar para aquilo que Deus tem. Vamos lá, Números capítulo 13. Eu vou ler primeiramente a partir do versículo 1 até o versículo 3. Depois eu vou pular para o versículo 17. Vou ler alguns pedaços. Sabe qual a versão? Alguém sabe me dizer? Só para a gente usar uma versão bíblica igual. NVT, NTLH e qual? Ok. Não tem nenhuma Almeida, ok. Então, se você tiver sem e for acompanhar no telão, vai ter uma palavrinha ou outra diferente, mas nada que mude a essência. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, a versão que eu estou usando bastante agora. E o texto sagrado diz o seguinte, Números 13, de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Verso 3, Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, e todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Verso 17, Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe, entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má,
e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Então ele diz, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Preste atenção para essa frase, tenham coragem. Outras versões diz bom ânimo e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Verso 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Eu pulei o versículo que diz isso, mas a Bíblia diz que foi necessário 2 homens para carregarem um cacho de uva, preso, ou pendurado numa verga que eles carregaram nos ombros. Até hoje, esse é o logo do Ministério de Turismo, do Ministério do Turismo lá em Israel. 2 homens para carregarem um cacho de uva. Acredito que eles trouxeram aquilo, porque senão a coisa ficaria meio como história de pescador. E a Bíblia diz, esses são os frutos. Mas o discurso muda a partir do verso 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Já vamos ler a explicação que eram gigantes. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e diz, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. A partir do momento em que esses espias chegam a essa constatação, nesse relatório público, o resultado é trágico. Olha os primeiros versículos de Números 14 comigo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz a essa terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram aqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eu vou parar a leitura aqui, você pode se aprofundar nos detalhes depois, mas esse momento foi o início de uma crise sem precedentes para aquela nação que havia sido libertada por Deus do Egito de uma forma tão extraordinária, com marcas de manifestações milagrosas e sobrenaturais de Deus. A promessa dessa terra era algo que remontava muitas gerações, desde os dias do patriarca Abraão, depois seu filho Isaac, depois Jacó, quem Deus mudou o nome de Israel. Deus vai renovando uma promessa e uma aliança de dar essa terra de Canaã a essa descendência. Por fim, Jacó, a terceira geração, acaba descendo ao Egito. Lá eles cresceram, se multiplicaram e depois de 430 anos de escravidão, eles saem agora por intervenção de Deus com uma rota específica, possuir a terra que Deus havia prometido a eles. E quando nós olhamos para uma história como essa, precisamos entender que se trata mais do que um relato histórico, mais do que um registro de uma ocorrência na história de um povo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, falando dos relatos de Israel do Antigo Testamento, diz que essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos.
Então, mais do que Deus apenas te entreter com acontecimentos do passado, Ele queria que esses episódios registrados proporcionassem lições atuais para mim e para você. Romanos 15:4 diz tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E com esse texto que nós lemos não é diferente. Agora, a pergunta a ser feita é, o que é que nós podemos aprender disso? O livro de Hebreus nos diz, falando dessa geração que ficou de fora, porque nesse momento a ira de Deus se acende. Os 10 daqueles 12 espias, tirando Josué e Caleb, que se posicionaram infamando a terra da promessa, foram fulminados, julgados por Deus e morreram imediatamente. Então Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo, manda todo mundo fazer meia volta. Eles estavam já no limiar da terra prometida. Estavam aguardando os espias chegarem para simplesmente começarem a conquista. Deus diz, todo mundo dê meia volta. E o Senhor diz para cada um dos 40 dias que eles passaram espiando, para cada dia 1 ano, vocês vão passar 40 anos no deserto. O Senhor diz, até que morra toda essa geração adulta que saiu do Egito, vocês não vão entrar, a próxima geração é que vai entrar. E esse momento não apenas é uma crise, mas tem essa repercussão dessa geração, tirando Eleazar, que já em lugar de Arão, ele era o filho de Arão, tinha sido nomeado sumo sacerdote. Apenas Josué e Caleb, juntamente com ele, entraram na terra prometida. Quando o Novo Testamento vai descrever lá no livro de Hebreus a razão pela qual essa geração ficou de fora, diz, vemos que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Era a vontade de Deus que possuísse a terra. Havia promessas de Deus a respeito disso. No entanto, 2 têm um posicionamento completamente distinto dos demais. Você concorda comigo que todo mundo tinha o mesmo Deus? Todo mundo tinha a mesma promessa? Sim. Todo mundo tinha o mesmo problema, o mesmo desafio diante de si? Sim. Mas por que só esses 2 entraram? Porque eles tinham uma atitude diferente dos demais. O que eu e você precisamos para viver o melhor de Deus? Não é basta saber que Deus quer fazer, ou que Ele pode fazer, ou que Ele prometeu fazer. É como nós vamos nos posicionar diante daquilo que Deus falou. No entanto, o que eu quero explorar aqui é justamente algo que nós precisamos considerar. Quando eles voltam, eles dizem assim no verso 27, números 13. A terra verdadeiramente mana leite e mel. O que eles querem dizer com isso? Está dizendo, a terra é boa do jeitinho que falaram para a gente. Porque Deus vinha falando repetidamente de uma terra que manava leite e mel, que era um lugar de abundância. Então eles voltam e dizem, realmente, quando falaram isso, estava certo. Agora, o que gerou toda essa crise? Uma surpresa. Qual era a surpresa? Eles voltam e dizem, o povo que habita nessa terra, além de forte, são de grande estatura. E não bastasse o povo já ter uma média de altura maior do que a nossa. Nós vimos no meio deles os filhos de Anak, que eram descendentes de gigantes. E de repente esse é o grande choque, essa é a grande surpresa. Por quê? Eles voltam dizendo, isso ninguém contou para a gente. E o tema da minha mensagem hoje é gigantes dos quais não me falaram. A pergunta a ser feita é, por que ninguém sabia dos gigantes? Eles não tinham que necessariamente ser uma surpresa. Abraão, Isaac, Jacó, as primeiras gerações da nação de Israel, todo mundo morou em Canaã. Todo mundo conheceu, os gigantes remontam ao início do livro de Gênesis. Aquilo não era necessariamente novidade, mas por alguma razão, no transcorrer daquelas gerações e mais de 4 séculos, deixou-se de falar a respeito do assunto. Eu não sei se alguém intencionalmente diz, deixa quieto, deixa para lá, ou se simplesmente, presumindo que a próxima geração sabe, se deixa de falar. Quando meus filhos ainda eram garotos, um dia eu tive que explicar para eles por que é que a gente usa a expressão caiu a ficha. Não que eles não soubessem qual o sentido, mas dizer por que se usa uma expressão de cair uma ficha para alguém dizer, agora sim entendi. Eu falei, olha, isso é da época que não existia telefone celular. E os 2 gaiatos ainda me olham com a cara assim de, houve um dia que não tinha telefone celular? Eu falei, nessa época a gente ainda não tinha em casa nem o que hoje é o finado telefone fixo. Porque naquela época o telefone fixo em casa custava mais do que um carro. Então a gente usava o telefone público. Eu não sei aqui como chama, lá no Sudeste a gente chamava de orelhão, aqui também. Então a gente usava o orelhão. Aí eu falei, mas para usar o orelhão, você precisava comprar créditos.
E os créditos, diferente dos celulares de hoje, estou explicando para eles, não eram virtuais, eram fichas. Então você punha a ficha naquele monstro, naquele aparelho grande, discava o número, e se alguém atendia do outro lado e caía a ficha, você sabia, completou a ligação. Agora, nós estamos falando de poucos anos, e eles já não têm noção de algo que foi realidade na nossa geração. Então, eu não sei se esse é o motivo pelo qual aquele povo não sabia que a terra tinha gigantes. E não adianta a gente tentar especular aquilo que a Bíblia não diz. Mas o que começou a me gerar a indagação nos últimos anos é por que Deus não falou nada a respeito do problema que eles enfrentariam. Deus está dizendo o tempo todo, a terra é boa, mana leite e mel. Por que Ele não falou absolutamente nada a respeito dos gigantes? E é por conta dessa consideração, desse questionamento, que eu acredito que nós podemos entender algumas verdades. Em primeiro lugar, vamos começar eliminando o que é. Não foi falta de honestidade da parte de Deus. Esse perfil não cabe nele. Aliás, lá em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus estava falando ainda com Abraão, né, o primeiro, o patriarca de toda essa nação, o Senhor diz para ele, sua descendência, né, vai para uma terra estranha, alheia, será reduzida à escravidão, e eles vão permanecer lá por 400 anos. Deus já estava adiantando muita coisa e problemas que eles ainda teriam no futuro. Quando você olha para o Novo Testamento, o perfil não muda. Jesus, por exemplo, né, várias vezes se dirige aos seus discípulos, preparando eles para situações difíceis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim por diante. Então, nós não podemos, mero e simplesmente, tentar deduzir que Deus, o Deus que a Bíblia diz que não mente, teria agido de má fé, né, teria sido desonesto para com eles. Portanto, eliminando essa possibilidade, a que sobra é que Deus, ao intencionalmente não mencionar, decidiu, no mínimo, fazer o que eu vou classificar aqui de um gerenciamento de informação. Então, a pergunta a ser feita é por que Deus não falou, pelo menos com clareza, a respeito dos gigantes? Não há menção disso. Mas nós temos uma pista, e ela está em Êxodo, no capítulo 13. Você deve se lembrar que em Êxodo, capítulo 12, nós temos o registro da saída de Israel do Egito e o início do Êxodo depois da primeira Páscoa. E aí, o registro que nós temos em Êxodo, no capítulo 13, versículos 17 e 18, é o seguinte. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Então vamos parar para pensar. Deus não deixou que eles fossem pela terra dos filisteus, apesar de ser o caminho mais perto. Gente, apesar de ser mais perto, vamos pensar o seguinte. Aquele mundaréu de gente, a Bíblia diz só dos homens de 20 anos de idade para cima, alistados no exército, que puxavam da espada, eram 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma esposa, que para a época era uma média generosa, e 3 filhos, que é mais generosa ainda a média, só Jacó, a Bíblia diz, teve 13, os 12 homens, mais Diná. Se você der só uma mulher e 3 filhos para cada um, multiplicando os 600 mil por famílias de 5, nós temos 3 milhões de pessoas. Era muita gente. É praticamente o quê? Uma grande Recife, né, se movendo naquele deserto. Era muita gente. Agora imagina mexer com velhos, com crianças, e o povo não tinha um meio de transporte. Eles estavam viajando a pé. Ou seja, quando se fala de viajar a pé, qualquer atalho é bem-vindo. Agora, tenta imaginar um cenário. Vamos imaginar aqui um retângulo em pé, né? Como se isso fosse o mapa, simplificando. Agora, imagina nesse retângulo o seguinte. Eles estão na parte de baixo, na extrema esquerda do retângulo, aqui embaixo no Egito. Eles vão fazer um caminho, subindo na diagonal em direção à direita. Se eles simplesmente saíssem por ali, próximo ao mar Mediterrâneo, eles entrariam em Israel, pelo que hoje nós conhecemos ali como a faixa de Gaza, na Palestina. Agora, em vez de eles fazerem essa reta, Deus faz com que eles desçam ainda mais, cruzem o Mar Vermelho por baixo
eles entram lá pela Jordânia, sobem lá pelo canto do retângulo, vão entrar lá em cima por Jericó, para a terra, que a hora que eles entrassem, eles iam começar a possuir de cima para baixo. Agora imagina essa volta dada com toda essa gente. Qual o motivo? Deus diz, não vou deixar com que eles já entrem de cara na terra dos filisteus. Por quê? Deus diz, eles vão desanimar e vão querer voltar para o Egito. Deus sabia que diante dos problemas haveria uma probabilidade de desânimo, e isso poderia ser a causa deles abortarem o plano, o propósito de Deus e o melhor que Deus tinha para eles. Então, se Deus já não está querendo que eles vejam nem a guerra de saída, você acha que Deus queria que soubesse que ainda iam guerrear com gigantes? A coisa não se resolvia naquela época como hoje, com armas de fogo e outras estratégias. Você tinha que enfrentar um camarada normalmente na espada e ter alguém do lado de lá com pelo menos 1 metro a mais de altura, com um braço muito mais forte, faria toda a diferença. E Deus simplesmente diz, não vou deixar que desanime logo de cara. Mas a pergunta a ser feita é, não desanimariam depois? Qual a diferença de desanimar no começo da jornada e desanimar no fim? Bom, uma delas, a volta que eles tinham dado, acho que eles iam ter que pensar, nós vamos encarar tudo isso de volta? Mas não é essa a questão. Eu lembro que eu fiquei enroscado nisso um tempo, dizendo, Deus, mas qual a diferença de não desanimar lá no início? Pode desanimar no fim da jornada. No final das contas, eles descobriram os gigantes e desanimaram do mesmo jeito. E todo mundo queria voltar para o Egito depois de ter andado muito. E de repente, um dia o Espírito Santo falou ao meu coração uma frase que eu quero repartir com você aqui, e acredito que isso é o que eu e você temos que levar em conta, não apenas nessa questão. Deus me disse, o desânimo não pode entrar antes da inspiração. Se eles tomam conhecimento disso na saída do Egito, eles nem saem. Agora o Senhor disse, se eu pelo menos mostrar a terra, e conseguir fazer com que eles considerem que o que está lá é bom, e vale a pena lutar, pode ser que então eles se animem com aquilo que de outra forma eles sequer se animariam. Então é como se Deus de alguma forma estivesse dizendo, eu não posso começar pelo desânimo. É inevitável que em algum momento eles vão ter que lidar com isso, mas que pelo menos o façam depois da inspiração. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que isso não é muito diferente, mesmo no Novo Testamento, em João 16, 12 e 13, Jesus se dirige aos discípulos e diz, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Ele diz, então não vou falar, não agora, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. E aquilo que eu já estou avisando, tem coisa para falar, não quero falar agora, vai ser dito depois, na hora certa. Então, que Deus trabalha com gerenciamento de informações, não há dúvida. E muitas vezes eu e você, por não considerarmos isso, não levamos em questão essa metodologia de Deus, por assim dizer. Por que é que Deus não quis falar de gigante antes? Porque Deus não dá moral para gigante, Deus não dá moral para problema, Deus não quer que você fique considerando qual a dificuldade que vai aparecer, Ele quer que você coloque os olhos no alvo, Ele quer que você entenda o que é que Ele tem para você, e Ele quer que depois que você empolgar disso, você então saiba como lidar com quem está tentando te impedir naquilo que de bom Ele planejou e preparou para você. Isso é uma verdade bíblica incontestável. Deus não dá moral para problema. Então me deixe te dar um exemplo. Vá comigo lá para Êxodo, capítulo 5. Nos capítulos 3 e 4 de Êxodo, nós temos Deus se revelando a Moisés naquela sarça, uma experiência extraordinária, incrível. Eu fico imaginando o que foi aquilo. Deus fala para Moisés, já morreram os que queriam tirar sua vida, e agora você vai voltar para o Egito, nós vamos reativar aquele plano, o propósito, né? E o Senhor disse, você vai libertar o povo. Moisés diz, esse povo nem me conhece, não me vai dar ouvido. Quem é o Deus que está me enviando? Você vai dizer que eu sou, estou te enviando. E Moisés está o tempo todo botando dificuldade, eu não sirvo, não consigo. Deus diz, Moisés, vamos fazer o seguinte, você vai chegar chegando, com um monte de sinais da minha parte. Aí o Senhor diz para ele, pega essa vara que está na sua mão. Era a vara que ele usava no cuidado com o rebanho. O Senhor diz, joga no chão, ele joga. Quando ele joga, aquele objeto inanimado que está na mão dele se transforma numa serpente. Diz, pega pela cauda. Na hora de obedecer e jogar, para mim seria mais fácil. Na hora de pegar de volta, os chamados domadores ou encantadores de serpente dizem que normalmente você pega ela pela cabeça, nunca pela cauda.
porque a chance de você ser picado pegando pela cauda é ainda maior. Deus diz, pega pela cauda, e Moisés obedeceu, voltou a ser vara. O Senhor diz para ele, enfia a mão dentro da roupa, ele põe, tira, quando ele tira a mão está leprosa. O Senhor diz, põe de volta, eu fico imaginando se eu teria coragem de botar de volta, depois que ela tivesse leprosa. Quando ele põe, a lepra sumiu. O Senhor diz, você vai transformar água em sangue, eu estou te enviando com sinais, eles vão saber que eu estou contigo. E você consegue imaginar o que foi aquela jornada? Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler me colocando lá dentro da história, imaginando o que eu faria. Eu, naquele caminho todo, a Bíblia não diz que Moisés fez isso, mas eu, no caminho, eu ia o caminho todo treinando. Ia pensar, tentar a segunda vez só quando estiver lá. Eu me imagino o caminho, joga, uau, virou serpente. Pega, vara de novo. Dá, vara. Aquele negócio da mão dentro da roupa, eu não ia tentar nenhuma mais. Agora o cara, depois de tudo isso, de toda essa expectativa que Deus gerou, chega diante do faraó e diz, o eu sou, o Deus temível me enviou. Aí ele pega e faz o sinal, joga a vara e ela se transforma em serpente. Os magos de faraó fizeram a mesma coisa. Alguém diz, não, é que no Egito eles praticavam os mais altos níveis de magia. Meu irmão, Moisés foi criado dentro daquela corte. Se fosse algo que todo mundo fazia, você acha que ele estava indo empolgado para operar o sinal? É nunca que ele contava com uma dessa. E quando ele joga as varas deles também se transformam. Agora se coloca no lugar de Moisés. Está certo que a Bíblia diz que a vara de Moisés transformada em serpente engoliu a dos magos. Porque não importa o tipo de sinal que o reino das trevas tente operar, os de Deus sempre vão prevalecer. Mas o impacto de impressionar não foi igual. Aí ele transforma a água em sangue e os magos também. Final das contas, o faraó cedeu? Não. E não só não cedeu, como piorou a vida do povo de Israel. Aumentou a jornada de trabalho. Daqui a pouco, eles estão numa reunião lá com os capatazes que oprimiam o povo. E a Bíblia diz, em Êxodo 5:19, então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles, não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. E a Bíblia diz, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. O que esse negócio estava à espera? Eles, vamos ver no que é que vai dar esse negócio. E o texto diz, quando saíram, disseram para os dois, Moisés e Arão, que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Em outra palavra, já estava ruim onde você chegar e agora só piorou. Agora se coloca no lugar do Moisés. É isso que ele estava esperando? Não. Era isso que Deus tinha prometido. O Senhor falou, Faraó vai deixar o meu povo ir. Ele não viu nada disso acontecer. Aliás, olha o verso 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, todo crente já aprendeu a querer ficar discutindo com Deus. Voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Verso 23. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Não funcionou, pelo contrário, o tiro saiu pela culatra, deu ruim. Dá uma olhada na resposta de Deus. Verso 1 do capítulo 6, na sequência. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Deus não discute problema. O Moisés está lá reclamando, não funcionou, não funcionou. Deus disse, vai funcionar. Foi o que eu falei, ponto final. Agora, você vê Deus falando para Moisés, ó, não funcionou na primeira, não vai funcionar na segunda praga, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima, nem na oitava, nem na... Deus só diz, vai funcionar. Persevera, continua lutando. Ele vai tentando, não funcionou, continua. Basicamente, o que é que Deus está dizendo? Eu estou dizendo que vai dar certo. Você acredite e não desista. Em lugar nenhum da Bíblia, você vai ver Deus tentar sentar com alguém para discutir. Realmente está difícil. Faria sentido para o Deus Todo-Poderoso haver dificuldade. Dificuldade, às vezes, é quando eu e você não sabemos lidar com aquilo que se levanta como um obstáculo. E o problema é que muita gente desanima. Por que desanima? Porque está deixando o desânimo encontrar um espaço maior do que a inspiração.
Nós precisamos nos deixar ser inspirados por aquilo que Deus tem dito, o que Ele tem prometido sobre você, sobre a sua casa. Essas coisas têm que encher o nosso coração, a ponto de a gente não se curvar e nem se dobrar diante de adversidades. Agora, quando eu considero isso, eu percebo, como eu falei antes, que isso é um padrão na Bíblia. Paulo se converteu, uma das primeiras palavras proféticas que Ananias libera: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. O Senhor está dizendo, prepara o lombo. Mas não entrou em detalhes. Mas depois que Paulo alcança um nível de maturidade, ele diz em Atos 20, 23, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade o que me esperam são cadeias e perseguições. Há momentos onde Deus vai subir essa conversa para um nível mais claro. Somente quando Ele encontra a gente cujo coração está tomado de inspiração, a ponto de não se deixar desanimar. Quem está entendendo, diga amém. Isso me leva ao ponto principal que eu quero explorar aqui hoje. Eu e você precisamos aprender a olhar na direção certa. Aqueles 10 espias fizeram com que uma geração inteira colocasse os olhos no problema. Eu falei antes, todo mundo tinha o mesmo Deus, a mesma promessa, a mesma diversidade. Mas enquanto a nação inteira ficou olhando para o tamanho do gigante, dizendo, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, Josué e Caleb não olharam na mesma direção. Nós lemos os versículos 6 a 9 de Números 14, eles dizem, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco. Aqueles dois estão olhando para uma geração apavorada, cheia de medo, dizendo, quem tinha que estar com medo era eles, Deus está conosco, eles não têm ninguém para defendê-los. Aqueles dois dizem, nós vamos comê-los como pão, ausentou-se deles a sua segurança, é nós. Agora, o que é que eles estavam enxergando? O problema? Eles enxergam, além do problema, a materialização da promessa. O cumprimento daquilo que Deus havia declarado. E se há uma grande diferença entre esses dois e o resto da geração que ficou de fora, é onde cada um colocou os seus olhos. Não é apenas uma questão de atitude, mas de atitude de fé ou de falta dela. Porque se os que não entraram, não puderam entrar pela incredulidade, como diz Hebreus 3,19, os que entraram, entraram por causa da fé. Que é a forma como eu e você vamos receber de Deus. Agora, essa questão de para onde olhar tem tudo a ver com o fato de se nós vamos desanimar ou não. Então vamos para o ensino claro, explícito do Novo Testamento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos começar no versículo 16 e vamos até o 18. Quem achou, diga amém. O texto sagrado diz, por isso não desanimamos. Algumas versões vão dizer desistimos. A palavra mais comum e repetida nas traduções é por isso não desanimamos. Todo dia alguém falou, pastor, o crente pode chegar nesse nível de se tornar indesanimável? Eu falei, se Paulo está falando e pelo Espírito de Deus, eu e você temos que acreditar que sim. Agora a pergunta é, como alguém chega a esse ponto de não desanimar? Olha o que diz, pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É ficar animado. Ele diz, pelo contrário, ainda que o nosso homem interior, a Nova Almeida diz, ainda que o nosso homem exterior, a Nova Almeida atualizada diz, ainda que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Não só não há desânimo, como há uma renovação, é o contrário, de dia em dia. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, outra versão diz, não atentamos. Essa expressão no original, ela significa literalmente fixar os olhos. Eu acho que a NVI fez a tradução mais acurada. Por isso, não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
Desanimar ou não tem tudo a ver com onde você coloca os olhos. Paulo diz, eu não fico prestando atenção, fixando os olhos nas coisas que se veem. Eu olho para as que não se veem. O que é que significa isso? As coisas que se veem são as verdades naturais, as circunstâncias que você enfrentamos. Aquele povo errou porque ficaram olhando para o gigante, aquilo que se via com o olho natural. Quando, na verdade, eles deveriam ter enxergado o que não se via. Muitas vezes a gente diz que a fé é um passo no escuro. Eu não gosto dessa definição, usei ela por muito tempo, mas já aposentei essa frase. A fé não é um passo no escuro. Parece um passo no escuro para quem te vê, dá o passo de fé. Quem dá o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando. Hebreus 11, 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Quem crê, e a fé é justamente a convicção de coisas que não se veem com olhos naturais, mas é a capacidade de ver realidades espirituais que Deus nos revela por meio da sua palavra. Então, Paulo está dizendo, eu estou enxergando aquilo que a maioria não vê, a maioria só vê problema, querido. Eu e você temos o privilégio de usar olhos de fé e ver a materialização da promessa. Agora, quem olha para aquilo que não se vê, é fortalecido, não desanima. Agora, quem olha só o que vê, vai desanimar. Aí ele diz, as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que é temporal? Sujeito a tempo. Talvez você, nesse momento, esteja enfrentando uma dificuldade financeira. Talvez você esteja, como a gente brinca lá no sul, mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado de tão endividado que se chama a mulher de meu bem, o banco confisca. Mas daqui uns dias, você pode estar testemunhando como Deus virou a mesa e mudou a sua condição, e como Ele te encheu de provisão e você prosperou. Porque o seu problema é temporal, não é eterno, permanente, absoluto ou irreversível. Talvez você esteja hoje numa briga com enfermidade, e amanhã você vai testemunhar da sua cura, da sua recuperação. Talvez hoje você esteja no meio de uma batalha, de uma verdadeira guerra familiar, e daqui uns dias você possa estar testemunhando o que é que Deus fez na sua casa, porque essa circunstância é temporal, sujeita ao tempo. Como o inverso também é verdadeiro. Talvez você esteja bem na fita financeiramente hoje e vai estar enfrentando um perrengue daqui uns dias. Agora ninguém dá amém. Talvez você esteja cheio de saúde hoje e vai ter que exercitar a sua fé para poder vencer esse tipo de problema amanhã. Talvez as coisas estejam bem em casa hoje, você vai ter que lidar com alguma situação difícil amanhã. A verdade é que mesmo quando a Bíblia fala de coisas boas, elas não são apresentadas como permanentes. Paulo diz, manda aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade da riqueza. Mesmo quem estava bem na fita, ele diz, não confia nisso, que isso pode mudar. As circunstâncias são temporais. Agora ele diz, quando nós olhamos para as coisas que não se veem com os olhos naturais, nós estamos enxergando coisas eternas, verdades absolutas, permanentes, imutáveis. Tudo aquilo que Deus falou a meu e a seu respeito, tudo aquilo que Deus nos prometeu, não está sujeito ao tempo. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, é quando você consegue entender essa diferença, que a perspectiva muda. Por que é que eu vou desanimar com um problema que é passageiro, se eu tenho uma promessa que é imutável e eterna? Então, quando eu olho na direção certa, eu digo para mim mesmo, o máximo que pode acontecer é eu esperar um pouquinho mais, mas vou entrar na minha terra da promessa, vou entrar no lugar que Deus me prometeu. Agora, quando você não olha o que Deus falou e só olha a circunstância, é como se você dissesse, deu ruim, não vai rolar. Em Lamentações 3:21, o profeta diz, eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. Irmão, não consigo entender esses crentes, que já há praticamente aí quase 10 meses de pandemia, todo dia fica só vendo o que é que piorou nas notícias. E depois de pastor, ora por mim, estou desanimado. Eu digo, vou orar por você como, criatura? Vai dar nem tempo da oração começar a fazer efeito, você vai desanimar de novo olhando para outro lugar. Agora, olha para aquela turma que está com a cara enfiada na Bíblia, que está dizendo, não importa o que vai acontecer, do lado de fora 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Você não vai ver essa turma rastejando, desanimada por aí. Algo que eu tenho entendido, eu não estou falando, querido, sobre não ser realista. Tem gente que acha que fé é entrar num mundo de fantasia,
né, e você não lidar com a realidade do problema, não é isso. A Bíblia diz que Abraão atentou para o seu corpo adormecido, mas não vacilou por incredulidade, antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Ele diz, e daí que esse corpo está dizendo? Quem é que está com a razão? Paulo escreve aos Romanos, diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Abraão falou, o corpo está dizendo que não vai rolar, Deus está dizendo que vai. Eu vou decidir em quem acreditar. Deus está com a razão, é Ele que não pode mentir. E ele só mudou a sua circunstância sem fingir que não estava enfrentando o problema. Não estou falando disso. Agora, o que eu e você, muitas vezes ouvimos as pessoas chamar de realismo, tem que ser realista, é só uma desculpa para ser pessimista e incrédulo. A verdade que eu e você precisamos entender é que o realismo dos problemas não pode suprimir a esperança. Quem está entendendo, diga amém. Meus filhos cresceram ouvindo eu e Kelly dizer que depois de Jesus o casamento foi a melhor coisa das nossas vidas. Nunca nos ouviram falar absolutamente nada contrário ao casamento. Mas quando meu filho estava apaixonado, empolgadíssimo, já querendo marcar a data do casamento, eu falei, vem cá, vamos conversar sobre o que lhe aguarda. Eu falei, não é só você que apaixonou por essa menina, a família inteira. Eu falei, mas você sabe que não existe gente perfeita. E mesmo se ela fosse, você não é, já ia estragar tudo. Eu falei, filho, você vai enfrentar desafios. Ele falou, eu sei, pai. Eu falei, você sabe que ela não é perfeita? Eu sei, mas de todas as imperfeitas, ela é a melhor. Eu falei, você sabe que o casamento tem desafio? Ele falou, pai, o senhor acha que eu cresci onde? Eu vejo você a mãe. Vocês são uma bênção, mas vocês têm que administrar muita coisa. Eu falei, você imagina que você vai chegar e conviver com um mundo completamente diferente. Não só um temperamento diferente, uma formação diferente, uma maneira de funcionar, né? num sexo, num gênero completamente diferente. Ele falou, sei de tudo isso, pai. Mas cresci ouvindo o senhor dizer que com tudo isso, foi a melhor coisa que aconteceu. É isso que eu vou acreditar, é por isso que eu vou lutar. Agora, você imagina se eu pego as crianças sem estrutura e fico dizendo, olha, é treta, hein? Desafio que você não tem noção. Agora, o que eu e você precisamos não é antecipar o realismo dos problemas, é dosá-los de tal forma que nunca venhamos a suprimir a esperança. Lutero, o grande reformador, que logo de cara abandonou o voto do celibato, casou-se com Catarina, de quem ele falava sempre muito bem, fez a seguinte afirmação, né? Ele era um cara empolgadíssimo com o casamento, mas ele disse, 1 ano de matrimônio me santificou mais do que 10 anos de monastério. Irmão, pensa no lugar que a lixa come solta, é qualquer ambiente de relacionamento. Agora, como lidar com isso? Eu vejo crianças crescerem num ambiente onde os pais o tempo todo diziam, Deus te livre e guarde de entrar nessa arapuca que eu entrei. Né? Não se deixe enganar, não vale a pena. Como que você acha que essas pessoas vão crescer? Completamente desanimadas, porque sequer houve uma possibilidade de haver esperança para viver algo extraordinário que Deus planejou naquele ambiente. Isso é só um exemplo. A verdade é que a maioria de nós vai descobrir gigantes dos quais não lhe falaram. Pastor, eu casei apaixonado, ninguém me preparou para ter que administrar esses desafios. Gigantes dos quais não te falaram. Eu fui para o ministério, ninguém me disse o que esperava, o que eu deveria esperar. Só me disseram, você vai pregar, Deus vai te usar, você vai tocar a vida de pessoas, elas vão ser transformadas. Me disseram que uns iam levar 30 anos para ser 15% transformado. Em tudo o que eu e você pudermos pensar, nós vamos lidar com gigantes dos quais não nos falaram. A questão não é se nós vamos descobrir problema depois, é como nós vamos lidar com isso. E quando eu e você passamos a ter a perspectiva correta, Paulo diz em Romanos 8,18, pois para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. É diferente dizer, não dá para aguentar, é muita treta espiritual. Não, ele está dizendo, tem aflição? Tem. Mas bota os dois na balança. Aliás, foi o que ele falou em 2 Coríntios 4,17. E diz, nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, vai ver a lista das coisas que ele sofria só na carta de 2 Coríntios.
Então, o desespero da gente que não passou, quando ele vai relacionando tudo que passava, mas diz, isso tudo é leve. A ideia de leve vai contrastar quando ele diz peso de glória. De um lado, leveza, falta de peso. No outro, peso. Ele está falando da balança romana de 2 pratos. Ele está dizendo, bota todas as tribulações num prato. E ainda assim ele sobe. Porque nunca vai comparar com o peso da glória que em nós será manifestada. Ele está dizendo, você vai ficar dando moral para o prato leve, em vez de dar moral para o prato pesado. Você vai colocar os seus olhos onde? E tem gente que o tempo todo está desanimado porque está olhando para o lado errado. Eu e você precisamos olhar na direção certa. Antes de meu filho nascer, eu tive palavras de Deus muito especiais sobre ele. Deus me disse que, em primeiro lugar, eu queria muito um casal, mas eu e a Kelly esperávamos primeiro uma menina e, de alguma forma, a gente imaginou que seria legal o menino vir depois. Mas antes da Kelly ficar grávida, um dia eu estava subindo a escada do apartamento que morava e ouvi uma voz falando nitidamente comigo. Não sei se foi do lado de fora, do lado de dentro, mas aquela voz era clara. O Senhor diz, eu vou te dar um filho homem, e ele será chamado pelo meu nome. A partir daquele dia já começamos a fazer uma lista de nomes que começavam ou terminavam em El, que no hebraico é Deus. Depois da Kelly já estar grávida, a gente já tinha visto ecografia, sabia que era um menino. Ela teve um sonho, Deus falou com ela sobre o único nome que nós não colocamos na lista, que era Israel. Eu vi muito filho de crente crescendo na igreja com esse nome. O pastor está pregando, fala de Israel, menino, você está falando de mim, pai, não é com você, menino. Está cantando lá, Israel está lá, está cantando, não é você, menino. E comigo não foi diferente. O tempo todo dizendo, não é você. Você só tem o mesmo nome do lado de lá. Mas era o único nome que eu não tinha botado na lista. O Senhor falou com a gente. Alguns dias antes do parto, quando estava chegando a hora, um dia o Espírito Santo falou comigo, ora e jejua, porque você vai enfrentar uma grande batalha por ocasião do nascimento do seu filho. Irmão, pensa num parto que complicou, que deu tudo errado. E não é que eu não orei e jejuei, a hora que Deus falou comigo, foram 6 dias, orando e jejuando, até ter um testemunho de vitória. Mas ainda assim, o pau quebrou, gigantes dos quais não nos falaram. Mas em algum momento você tem que fazer a escolha. Por que Deus diria que vai dar um menino? Por que Deus diria o nome do menino? Por que Deus me prepararia para tudo isso? Para depois simplesmente levar? A Bíblia diz que Abraão fala para os servos, quando está indo sacrificar Isaac, esperem aqui, eu e meu filho iremos e voltaremos. Por que ele está dizendo voltaremos? Ele diz, se Deus fez promessa, vai arrancar, não é assim que funciona. O livro de Hebreus diz que ele cria que das cinzas Deus poderia levantar. A diferença de quem não se abate, quem coloca a palavra de Deus acima de qualquer coisa que ele possa ver ou enxergar. E eu tive que fazer uma escolha aquele dia, naquela maternidade. O Espírito Santo diz, ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta, se posiciona em cima do que eu falei, faça alguma coisa. E de repente eu acordei. Minha fé estava escondida, adormecida em algum canto, mas eu levantei feito um leão. Falei, espírito de morte, tira a pata suja do meu filho agora, eu te repreendo em nome de Jesus. E nós vimos um milagre acontecer. Mas lá no início Deus só falava bem do menino. Não falava do problema que eu ia enfrentar. Alguns anos atrás, 15 anos atrás, nós começamos a nossa igreja em Curitiba. Fomos para um bairro. E falei para eles, nós vamos permanecer aqui alguns anos, não vão ser tão poucos. Mas em algum momento eu dizia para eles, quem conhece Curitiba vai imaginar o desenho agora. Eu falei para eles, em algum momento, nós vamos ficar entre o Portão e o Pinheirinho, no eixo da Avenida República Argentina e as duas rápidas que correm do lado. Em algum momento nós vamos estar lá naquele miolo. Hoje nós estamos exatamente nesse miolo que eu dizia. Acho que foi em 2016, estava pregando em Fortaleza, alguém me mandou uma mensagem, e desde que nós chegamos a ter 4 cultos por domingo no nosso auditório anterior, mas quando chegava aniversário da igreja, nossa festa de células, no fim do ano a gente juntava todo mundo num grande auditório, e o povo começou a descobrir o tamanho da igreja, vendo aqueles cultos todos juntos, e começaram a maior campanha, pastor, vamos para um lugar maior. Eu dizia, gente, nós só vamos mexer quando a nuvem se mover, nós vamos atrás. Sem palavra de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Mas a hora que Deus mover a nuvem, eu saio correndo atrás. E naquele dia alguém mandou uma mensagem, disse, pastor, vagou o supermercado tal na República Argentina, eu acho que o senhor tem que dar uma olhada no salão. Na hora que eu li aquela mensagem,
Algo acendeu dentro de mim. É esse o lugar. Chegou a hora. Mandei a mensagem para os pastores da nossa equipe. Falei, preciso de alguns espias que vão dar uma olhada na terra. E que sejam corajosos, dispostos. E me tragam o fruto da terra, que era foto e vídeo. Eles mostraram aquele barracão e meu coração começou a acender. Falei, nós vamos. Conseguimos um acordo, uma negociação, né, que parecia muito difícil humanamente falando de se conseguir. Levamos a proposta para a igreja, aquilo caiu no coração de todo mundo, mas lançamos um desafio. Falei, gente, nós não podemos ir para um lugar grande daquele sem dar um tapa, sem dar uma reforma básica. Levantamos uma oferta. Tudo bem que algumas coisas ainda eram promessas, mas aquelas coisas que dava para contar. Levantamos cerca de 600 mil reais em compromissos numa oferta. Falei, já dá para encarar uma reforma. Já tínhamos uma sinalização, né, de em muito pouco tempo, inclusive já entrar com o alvará. Estava tudo indo bem. Um dia eu estou lá orando. Enquanto orando, o Espírito Santo fala comigo assim, se der um vento acima do normal, e aqui não deu ainda, aquele telhado não suporta, está comprometido. Eu levei um susto. Liguei para a pessoa que cuidava de toda aquela reforma e falei, olha, eu não sou engenheiro nem arquiteto, quem entende disso é você, mas eu preciso que você pare tudo e mande fazer uma perícia minuciosa no telhado. A pessoa me disse assim, pastor, nós não temos tempo nem dinheiro para isso. Eu falei, eu não estou pedindo. Para tudo agora, isso é prioridade zero. Ache, eu não sei se é calculista, quem que é esse tipo de perito, ache os melhores e me consiga uma avaliação do telhado. Algum tempo depois a pessoa me liga e diz, pastor, Deus falou com você. Falei, por quê? Ela falou assim, palavras do melhor perito que conseguimos encontrar. E ela disse desse jeito, ele falou assim, se der um vento acima do normal, e é que não deu ainda, esse telhado está condenado, é engolir seco. Falei para ela, quanto para arrumar essa encrenca? Ela falou, demorei para te retornar, não foi pela demora do perito não, foi para conseguir todos os orçamentos. Ela falou, para arrumar o telhado como está, 270 mil reais. Era praticamente quase metade daquela oferta. Eu falei, se eu não quiser botar dinheiro na lata velha e for trocar já por um novo. Ela falou, 400 mil reais. Aí seriam 2/3 da oferta. Gente, pensa num negócio que me deu uma dor de barriga. E eu, que nem Moisés, fui discutir com quem? Com Deus. Falei, daqui a pouco eu te ligo. Desliguei o telefone e falei para Deus, por que é que o Senhor não me falou daquele telhado antes? Porque esperou assinar o contrato, ter todas essas amarrações, está preso ali para me falar depois. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele falou, se eu falasse antes, você não alugava o prédio. Ele disse, você seria movido pelas circunstâncias e não pelo propósito. Gigantes dos quais não nos falaram. E de repente, quando aquilo ficou claro, é o propósito. Falei, não vou me abater diante do gigante. Falei, Deus, o negócio é o seguinte. Até o fim do mês, eu vou marcar uma reunião com todos os líderes da nossa igreja. E eu vou abrir o jogo com eles. É melhor se eu fazer alguma coisa antes. Porque quem vai ficar feio na fita sou eu. Mas eu te arrasto junto nesse negócio. Eu falei, última terça do mês, vou anunciar, agora é com você. Me recuso a duvidar. Se esse é o propósito, nós vamos juntos. Se tem gigante, nós vamos atropelar. Se levantar obstáculo no meio do caminho, nós vamos passar por cima. E naquele momento eu fiz uma escolha. A reunião era na última terça do mês. Na última segunda, um dia antes. O irmão da igreja me liga e diz, pastor, podemos almoçar junto? Falei, hoje. Segundo, naquela época, a gente defendia com unhas e dentes como dia de descanso, porque a gente não para o fim de semana. E ele falou, pastor, é importante. Eu falei, segura um pouquinho. Eu falei, Kelly, fulano quer almoçar hoje. Ela falou, ele sabe que o dia é importante, nunca te importunou. Ele deve estar com algo muito sério. Ela falou, por mim está liberado. Certeza, certeza. Eu falei, querido, nós vamos almoçar. Sentei com ele e falei, qual o problema? Ele falou, não tem problema. Eu falei, não, você não me tirou de casa, só porque queria me ver. Você podia ter me dado um abraço no culto, isso era antes de pandemia, anos atrás. Ele falou, não, pastor, é que ontem eu ia fazer algo na igreja, o Espírito Santo me disse que era para fazer hoje, pôr na tua mão. Ele empurra em cima da mesa um cheque dobrado. E diz assim, Deus disse que era para pôr na tua mão, porque é você que pleiteou isso diante dele, é você que sabe o destino. Eu abro e olho o cheque, 400 mil reais. Eu tomei um susto.
Eu falei para aquele irmão, não sabia que você tinha essa grana toda, não. Ele falou, pastor, eu não tinha. Desde o dia que o senhor lançou o desafio no barracão, eu falei, Deus, o que o senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo falou comigo, 400 mil reais. Ele falou, não tenho esse dinheiro, então o senhor vai ter que me dar. Ele falou, e eu comecei a orar, até que apareceu, ele é um advogado, ele falou, apareceu a única causa na qual eu podia ganhar perto disso. Não ganhei tudo que está nesse cheque. Ele diz, naquele momento, eu peguei uma causa que era humanamente impossível, por causa de uma certeza dentro de mim, que Deus queria dar recursos que eu não tinha, para eu poder honrá-lo. Ele falou, pastor, mesmo que eu não fique com nada dos honorários, não acho o senhor que eu estou perdendo, não. Ele diz, eu já virei matéria de uma revista dentro do direito, porque eu estou criando uma jurisprudência numa área que não existia. Ele falou, a defesa foi tamanha que nós não só ganhamos, como nós vamos mudar, né, o posicionamento e a interpretação da lei a partir de agora. Eu olhei e falei, se Deus não dá nisso, não sei o que é que está acontecendo. Dia seguinte, eu chego na frente dos meus líderes e penso num cheque no bolso que me deixou valente. Falei, negócio seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês, nós estamos no limiar da terra, nós vamos entrar. Vai ter um monte de gigante do outro lado, não assusta com a cara feia deles, nós vamos derrubar esses miseráveis um por um, tudo de uma vez, não importa como. E naquela hora eu falei, antes de eu contar o problema, deixa eu te dizer, Deus inspirou uma pessoa no nosso meio a buscar a solução antes da gente saber o problema. Querido, eu e você temos surpresa, a gente não sabia dos gigantes. O Deus que está falando conosco, cuidando de nós, sabe deles. Ele tem situações que já estão sendo providenciadas antes da gente tomar conhecimento do problema. A Bíblia fala de um profeta Ágabo, que fala de uma fome que atingia a Judéia. Os irmãos começam a levantar recursos para os crentes da Judéia antes da crise chegar. Você consegue ter noção do que é isso? Nós precisamos crer que há um Deus cuidando de nós, mas se eu e você ficarmos olhando para o problema ou para o gigante, nós vamos desanimar. Mas mesmo que haja gigantes dos quais não nos falaram, se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, aí tudo muda. Nós não só não vamos desanimar, como nós vamos atropelar esses gigantes e vamos possuir a nossa herança em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Pastor, a economia brasileira parecia melhorar anos atrás e de repente piorou. Gigantes dos quais não nos falaram. Pastor, veio a pandemia, gigantes dos quais não nos falaram. Agora, se Deus depender de não ter pandemia para poder ser Deus na minha e na sua vida, Ele não é Deus. A pandemia não diminui quem Deus é, ela só assusta quem está olhando para as circunstâncias em vez de olhar para Ele. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele ainda pode multiplicar o azeite e a farinha na botija. Pode ter arroz, feijão multiplicando na lata, irmão. Por que é que nós paramos de crer nisso? Mas Deus quer que a gente tire os nossos olhos do problema e coloque os nossos olhos nele e nas suas promessas. Eu não vim aqui fazer com que você se sinta mal por ter olhado na direção errada. Eu vim tentar puxar a sua visão de volta para o lugar certo. E dizer, o Deus que te ama e sabe o quanto você está perdendo com isso, Ele quer trazer alinhamento na sua postura, no seu posicionamento. Nós somos um povo de fé. E podemos dizer como Paulo, não andamos por vista, andamos por fé. Aliás, nós temos uma outra visão, diferente da vista natural. Quanto os músicos ministros, eu vou pedir que a princípio você não cante com eles. Eu quero que a princípio você ore. Eu sei que embora a gente esteja aplicando princípios de uma forma bem generalizada, o Espírito Santo tem a capacidade de trazer uma aplicação personalizada dentro de cada um de vocês. E pode ser com um ele vai falar mais forte numa área, com outro ele vai falar mais forte em outra área. Mas nessa hora deixa o Espírito Santo encher o seu coração de fé. Ele é chamado nas Escrituras do Espírito de fé. Talvez seja a hora de você dizer, Senhor, me perdoe, eu me arrependo por ter me distraído olhando para o gigante. Eu quero jogar no seu time, eu não quero dar moral para gigante. Eu quero ser desses que se deixam inspirar pelo que o Senhor falou e que enxergam a materialização da promessa. Quem está entendendo, diga amém. Comece a falar com Deus do seu jeito e da sua maneira. Espírito Santo, Espírito da fé, sopra sobre nós. Se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, talvez no máximo motivacional, mas nós precisamos mais do que isso. Fala ao coração dos meus irmãos e irmãs. Abre, rasga os céus e vem sobre nós, Espírito da fé.
Mais do que apenas fortalecer o ânimo, nós oramos por um fortalecimento sobrenatural na medida de fé de cada um. Nós olhamos pela capacidade hoje de tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Ti. Falamos um novo tempo em nome de Jesus. Oramos por manifestações do Teu poder agora mesmo, no auditório, para aqueles que nos acompanham à distância. Nós oramos pelas manifestações do Teu poder, que milagres sejam liberados, ativados. Mas, ó Deus, que acima de tudo, cada um possa se posicionar de tal forma a entrar naquilo que o Senhor tem por uma escolha e decisão de andar e caminhar em fé. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.